E aí, bora para mais uma chave, mais um dia aqui. Hoje nós estamos na chave 14, né? Temos muitas chaves aí ainda pela frente. E hoje é uma chave muito importante, né? Que é a chave perguntas. E por que que essa chave é tão importante? As perguntas que você não fez determinam a vida que você tem hoje. Quando eu entendi isso, eu consegui entender o porquê que as coisas funcionam dessa forma, né? Deus já te deu todas as coisas, mas se você não começar a fazer perguntas, né? A extrair, a sondar aquilo ali, principalmente quando você está fazendo perguntas para outras pessoas, né? Que é onde você vai ver qual é a, o porquê, né? Qual a intenção da pessoa ali. Você vai ver, além da intenção dela, você vai conseguir entender o porquê ela funciona daquele jeito, né? Por que que ela está agindo daquele jeito. Você vai conseguir tirar várias conclusões, né? E as perguntas, elas devem sempre ser feitas, primeiro, para você, segundo para Deus e terceiro para as outras pessoas. Por que que a gente precisa seguir essa ordem sempre que a gente vai fazer uma pergunta? Principalmente quando você quer mudar algo na sua vida. Porque, primeiramente, você busca a resposta dentro de você. Muitas vezes a gente quer buscar a resposta no outro, a gente quer buscar a resposta somente com Deus, mas não, você já tem todas as coisas, você já está liberta para governar sobre todas as coisas. Mas o que que você precisa fazer? Fazer as perguntas certas. Então, tá tudo aí dentro de você. Só que às vezes está escondidinha, você precisa ir aflorando isso, né? Então, essa capacidade de fazer perguntas, ela é treinável e é necessário, né? Igual quando a gente vai começar um esporte novo, se eu não faço as perguntas, né? Se eu não começo a fazer ali as perguntas, eu fui citar o exemplo do esporte, né? Se eu tô ali fazendo um esporte novo e eu não treinar, eu não vou ficar boa naquilo. E assim é com as perguntas, né? Mas como que eu posso começar a treinar, fazer perguntas? Primeiramente, para você ser uma boa perguntadora, você tem que ser uma boa ouvinte. Porque a resposta da próxima pergunta está na resposta da pergunta anterior. Então você começa com a pergunta, muita gente pergunta, qual é a pergunta top? A primeira que você faz, né? Ali na onde você começa a investigar a intenção da pessoa, né? Então, uma pessoa que sabe fazer pergunta, ela vale 4 vezes mais. Por quê? Porque ela consegue entender ali no ambiente que ela tem um valor maior, né? Então, o nosso cérebro, ele tem todas as respostas. E, como eu disse, a primeira pessoa que a gente tem que fazer as perguntas somos para nós. Então, tá dentro da gente. Sabe quando você ouve falar assim, a resposta do seu problema tá dentro de você? E é isso. Principalmente quando eu trago aí para o mundo do coach, a gente vê muito isso, né? Quando a gente começa a fazer ali uma sessão, né? Eu faço uma investigação na primeira sessão, que é onde eu converso ali com a pessoa, onde eu entendo ali o porquê que aquele problema dela está acontecendo, e ali, né? Às vezes a pessoa me chega com uma queixa, a gente vai investigando e eu consigo ir, mas eu tenho que ficar, ó, atenta, né? Ela mesma me dá as respostas. O porquê que ela está bloqueada naquela outra área que às vezes ela achou que não era, né? De todas as sessões que eu já fiz até hoje, raras às vezes, uma ou duas vezes, eu já fiz mais de 30 sessões, né? Desde o primeiro momento, uma ou duas vezes as pessoas acertaram aonde estava o bloqueio delas. Mas por quê? Porque elas já sabiam fazer perguntas, né? O seu nível de prosperidade, o seu nível de sabedoria depende das perguntas que você faz. Então, você tem feito as perguntas certas, né?
Se você não fez, comece a treinar, né? A sabedoria, ela mora na pergunta. E as perguntas, existem perguntas abertas e perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? A pessoa vai me responder ali com sim ou não, tá? E dali você não consegue extrair mais nada. Quando você faz uma pergunta fechada, a pessoa ela não tem como ela te responder sim ou não. É tipo você perguntar para alguém, você, quando você vai se tornar milionária? Às vezes a pessoa vai falar com você, não sei. Aí, uma pergunta muito usada no mundo do coach, e se você soubesse? Muitas vezes parece feitiçaria. Com isso, vem a resposta, tá? A pessoa consegue dali encontrar a resposta, porque, como eu disse, a resposta está dentro da gente. Nós temos todas as respostas, né? Então, e aí você consegue, através da resposta dela, você consegue ir fazendo outras perguntas e extraindo ali o que ela precisa mudar na vida dela, tá? Por que as pessoas mentem, né? A mentira, ela nada mais é do que uma economia de energia, né? A maioria das pessoas mentem para quê? Para economizar energia, né? Evitar tretas. Então, principalmente, dependendo da situação, o que você precisa fazer? Você vai fazer uma pergunta fechada para a pessoa. E se você vê ali quem é um mentiroso e uma mentirosa com propriedade, né? Consegue se sair muito bem. Mas aí o que que você faz? O desconforto, ele gera mentira. Mas no conforto, a pessoa não precisa mentir. E aí o que que você precisa? Lembra lá aquela atividade que teve lá atrás, que foi falado para gente estudar sobre o comportamento humano? Então, aqui ela vai ser usada. Por quê? Se você usa lá esse estudo que você está fazendo sobre o comportamento humano, né? Como as pessoas funcionam, como as pessoas trabalham. E aqui você usa ela nas perguntas, porque você traz a pessoa para o conforto. O conforto ela não precisa mentir. E você começa a fazer perguntas simples, tá? E isso é uma técnica usada muito em interrogatórios policiais. Por quê? Você chegar com um criminoso e falar, foi você que matou? Não, não fui. De todas as maneiras, ele vai tentar fugir. Então, quando a pessoa tem essa habilidade, né? Quando ela vai estudando aí sobre o cérebro, principalmente aí na área da PNL, você vai trazendo a pessoa para o conforto, né? Você passa lá naquela rua, você faz isso, você vai ali, né? Ao derredor, vai rodeando a pessoa ali, e aí você vai vendo quando ele diz sim, quando ele diz não, como ele se comporta. Com isso, você sabe pegar a pessoa na mentira. Na maioria das vezes, quando a gente vai convivendo muito com as pessoas, a gente já sabe quando elas estão mentindo, né? A gente já consegue saber. Então, se a gente chega para as pessoas e pergunta, se hoje chegar para você e te perguntar, você é feliz? A maioria das pessoas, mais de 90%, respondem sim. Mas aí você faz a próxima pergunta. Te faz feliz? Me faz feliz ser mãe. Tá. Então quer dizer que se você perdeu seus filhos, você não é feliz mais. O que me faz feliz é meu emprego. Então tá. Então se você for mandado embora hoje, você vai ficar infeliz? Por um momento pode ser que sim. Entende? Então, a gente tem que ir perguntando ali, né? Mas como é que eu faço para fazer uma boa pergunta? Você começa com a melhor pergunta, ou seja, a pergunta que vai direcionar o assunto que você quer trabalhar. E aqui a gente usa a chave da intencionalidade. Se eu tenho a intenção de buscar ali com aquela pessoa aquilo ali que está acontecendo, eu faço a pergunta que me leva ao que eu desejo saber. E depois, eu pego a resposta da pessoa e vou usar um como, um onde, um qual, um porquê, um o quê ou um quando, né? Mais a resposta dela. E aí, eu faço a
pergunta, e assim eu vou conduzindo, mas eu tenho que estar com a escuta ativa, porque se você não estiver presente com a pessoa e com a escuta ativa, você não consegue fazer boas perguntas. Então, sempre que você vai fazer boas perguntas para as pessoas, você tem que estar ali de corpo e alma, né? Então, você tem que estar. Quando que eu vou usar o como? Quando eu quero saber o caminho, né? O onde? A localização. Onde você estava, né? Onde aconteceu tal fato? Onde você quer chegar, né? Depois, o qual é uma especificação, né? Quando você quer que a pessoa seja mais específica. O porquê? Quando você quer uma explicação de um fato, né? O que? Você quer saber a identidade daquilo ali que a pessoa te falou. E o quando? Você quer saber o tempo, né? As perguntas mais feitas são feitas com como. Como você faz isso, né? O que move o mundo não são as respostas. A gente só chegou onde a gente chegou hoje porque começamos a fazer perguntas, porque tiveram questionamentos. Porque se não tivesse as perguntas, a gente estava lá do mesmo jeito, entende? Então, é a pergunta que vai mudando, é a pergunta que vai direcionando, né? Então, só através das perguntas nós podemos mudar a nossa realidade, né? A realidade, gente, ela é imutável, mas com as perguntas nós conseguimos equalizar, equilibrar a realidade, né? Nós mudamos aquele mundinho ideal e aí tudo começa a fazer sentido, mas tudo vem através das perguntas. Então, muitas vezes a gente precisa se perguntar: por que que eu moro nessa casa? Por que que eu estou nesse emprego? Se não me faz feliz, se eu não estou aprendendo nada, por quê? Né? Às vezes você não sabe nem o porquê, você tá, por causa do dinheiro, mas é só isso. Ah, Isabel, mas todo mundo precisa do dinheiro, ok. Mas se você está ganhando dinheiro e gastando com remédio, acabando com a sua saúde física, com a sua saúde mental, você não está tendo vida, você está ficando doente, o dinheiro vale tudo, entende? Mas você só sabe disso quando você começa a fazer as perguntas. Porque senão você não tem as respostas certas, né? Para ir mudando a sua vida. Porque, como eu disse, a vida que eu tenho é o resultado das perguntas que eu não fiz, né? Porque as perguntas que vão mover o mundo, tudo, só é descoberta através das perguntas, né? E se a gente não sabe fazer pergunta, e se a gente não tem essa intenção de treinar isso, a gente conecta com pessoas erradas, a gente conecta em ambientes errados, né? Então, tudo tem que começar nas perguntas. Então, as perguntas poderosas que tem que ser usado, né? O que o sábio faria no meu lugar? Ou o que Jesus faria no meu lugar? Entende? Quando você não sabe a resposta, quando você não sabe o que decidir, quando você não sabe o passo a dar, né? As perguntas, elas são pontes, né? Para viver aquilo que nós nunca vivemos, né? Então, precisamos praticar. E não é porque a gente aprendeu a fazer pergunta que muitas vezes a gente não vai errar. Tá? Então a gente tem que estar todo momento fazendo perguntas, porque senão a gente começa a errar, a fazer as coisas erradas. Porque mesmo sendo sábio, mesmo tendo sabedoria, nós vamos alguma vez ou outra acabar cometendo erro, principalmente se a gente não continuar treinando a fazer as perguntas, tá? E essa hoje foi mais uma chave aí virada. As tarefas estão lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo, coloca aqui no comentário. Vai lá num desses dois perfis, chama no direct e pede para participar do grupo. E vem participar com a gente. Nossas aulas agora passaram para as 19 horas, então vai entrar aqui no YouTube um pouquinho mais tarde, né?
E assim que tudo for normalizando, a gente vai colocando tudo aqui. Então, se você quer saber mais sobre isso, você precisa ir lá e começar a fazer as perguntas certas, começar a fazer as atividades, empilhar pressão. E conta aqui se você gostou da aula, como que foi, manda pergunta, tá? Vai lá no direct, segue a gente, segue aqui o canal, coloca um curtir aí, aproveita, né? É uma doação de tempo, é uma mudança de mentalidade, mas é maravilhoso estar aqui com vocês todos esses dias, né? Como eu disse, hoje é a chave de número 14, ainda temos mais 34 chaves para rodar todo mundo junto. E é isso, até amanhã. Beijo!